O cognitivo, que é tudo aquilo que está em torno dele, que é a luzinha do abajur, o mobile, um pedacinho de pano, aquilo também já o interessa, que é o pensamento. E o choro, que seria toda a estrutura emocional, que é onde ele vai trazer grande parte da agressividade dele, onde ele vai estruturar as angústias. E aí vai caber, ao longo desses primeiros anos de vida, que são fundamentais para o resto da vida, com que essa criança possa ser madura, que é poder conquistar a autonomia dela. Então, o que eles foram entendendo é que, gradualmente, essa criança pudesse ir alcançando o desenvolvimento. Então, eu vou dar um exemplo, que eu acho que é sempre importante, né, Cláudia, a gente poder entender através de exemplo. Um deles é assim, a gente imaginar que um bebê que acabou de nascer e começa a chorar, ele chora pela fome, pelo leite. Aí a mãe, com o peito, com a mamadeira, logo chega e o alimenta. Então, ele só vai parar de chorar quando o leite chegar, porque ele vai ser saciado. Daqui a um tempo, ele começa a ouvir os passos da mãe se encaminhar a ele, quando ele chora, e ele para de chorar. Então, ele antecipou que esse leite vai chegar. Claro. Então, ele já pensou. A gente chama de antecipação. Então, isso aí já é do aspecto cognitivo. Porque ele já começa... Né? Exatamente. Ele já começa a pensar. Então, é um pedacinho do pensamento. Gradualmente, ele vai pensando mais se essa mãe e esse ambiente forem favorecendo. Então, não, meu filho não pode chorar nunca. Ele não pode esperar nunca. Por isso é importante que os pais possam também entender que as crianças hoje precisam esperar gradualmente. Eu não posso pedir para um bebê de 4 meses esperar como uma criança de 2 anos. Mas se eu não for gradualmente fazendo isso, com 2 anos, ele não vai preparado para esperar. Não. Você sabe que você está tocando num ponto interessante, porque eu percebo, assim, no convívio social, que os pais atuais têm muita dificuldade em dizer não aos filhos. Muita. Você também sente isso? Não, é um grande campo aí, né, do trabalho da especialidade infantil. Hoje a gente tem uma grande questão sobre crianças, que hoje se fala sobre as crianças hiperativas, né, que a gente brinca dentro da nossa área, que são as crianças turbulentas, que são as crianças que não tiveram limites, assim, porque são as crianças que são rendidas pelos pais. Né? Existe uma questão aí, uma história, né? São pais que ainda estão muito culpados, essa mãe que saiu para trabalhar, essa família que acha que deve essa criança. Outro dia mesmo eu estava conversando com os pais que diziam, não, mas eu não consigo levar a minha filha ou o meu filho para um restaurante, Carla, é um inferno sair para almoçar com ele no restaurante, eu já não sei como é que eu vou fazer, me ajuda, eu quero sair para almoçar. Eu falei, olha só, ir para um restaurante é algo muito especial, é uma conquista de uma criança ir para um restaurante. Você não tem que implorar para o seu filho para ir num restaurante, é ele que tem que ficar assim, desejoso, né? Exatamente. Então, se ele não está pronto ainda para ir no restaurante, ele vai comer a comida da casa. E o dia que ele estiver grande, porque são as crianças grandes que vão comer no restaurante. Porque o que acontece hoje? Os restaurantes hoje têm um parquinho para dar conta. As crianças, não, claro. E os pais, isso vem ao encontro do desejo, da demanda perversa do mundo de hoje, porque a gente não pode ter falta. Então, como assim eu vou almoçar e o meu filho vai ficar em casa? Então, isso é assim, armadilhas permanentes, assim. É verdade, isso eu acho que as pessoas não se dão conta a respeito do parquinho, não. Mas eu me dava conta já de ver que eu achava que os pais tinham culpa por eles terem sido reprimidos e virem de uma geração de repressão, daquela onde o pai só olha duro assim, a criança já se estremece toda e sai da sala. Então, portanto, ela quer ser permissiva com o filho e está estragando, está pensando, está fazendo um serviço, está fazendo um desserviço àquela alma. Isso. Existe isso sim. Existe hoje um mundo que reflete uma perversidade não só para a criança, que a criança é o reflexo do que a gente vive. Se você for pegar o estereótipo da mulher, da família, sobre o ser feliz, o ser perfeito, é um verdadeiro inferno, né? Assim, a gente não pode ficar triste, a gente não pode ter problema, o casamento tem que estar sempre ótimo, você chega numa roda, o filho da outra é sempre maravilhoso, as perguntas assim...
O seu engatinhou, mas quando? E andou quando? E teve algum problema? Não, nunca ninguém tem problema, todo mundo está sempre magro, rico, feliz, né? Assim, claro. Então, almejar isso é muito perverso, assim. Então, o filho é um pedaço da gente, assim. A gente diz, assim, né, é um termo mais técnico, mas é a nossa carne, é a parte narcísica da gente, assim. Então, o nosso filho, ele não pode viver a falta, porque é como se tivesse esse buraco. E aí vem um outro aspecto, né, porque aqui a gente poderia falar de várias questões do mundo atual hoje que a criança vive e que a gente pode vir aqui para refletir realmente. Por exemplo, a questão do ritmo. A criança e o bebê, ela vive muita sobrecarga em relação a esse ritmo. Porque o ritmo do ser humano é lento, não é veloz. O bebê precisa, por exemplo, que você viva o cuidado ali num ritmo, né? Então, trocar uma fralda é um ritual. E é desenvolvimento. Ele não é simplesmente trocar uma fralda. Assim, aquilo ali faz parte de todo um processo do desenvolvimento da criança. Então, quando uma criança ela é trocada da fralda, se colocar uma blusa numa criança, por exemplo, né, colocar um braço, colocar o outro, tirar uma criança da banheira e colocar e secar a criança com calma, aquela coisa de, não, mas ele detesta, ele gosta de rápido. Não, mas ele é um bebê, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que é bom para ele. E qual é a alternativa, Carla? Porque eu queria que você falasse um pouco do seu centro, que você explicasse para quem está em casa, que está falando, bom, é isso mesmo, eu sinto isso no meu dia a dia. Eu queria uma alternativa, uma válvula de escape. O que você tem a contar para a gente desse método que você trouxe? O nome do nosso centro chama Playdim. Eu abri ele há 10 anos nessa filosofia mesmo de vida, de poder trazer essa metodologia. De onde? Da França, né? Eu fiz uma adaptação porque esse centro ele é muito voltado lá fora para as escolas, para dentro das escolas, e a minha opção era poder se voltar para as famílias, assim. Então a gente atende as crianças em grupos, a gente tem na Barra e tem na Zona Sul também. E a ideia é poder ter grupos pequenos, crianças desde 4 meses até 6 anos, que é onde se termina esse ciclo, desse primeira vida, né, desse tempo de vida, assim, onde as crianças vão entrar na fase da alfabetização, assim, para que elas não entrem e vivam um fracasso escolar, né? Esse é o nosso grande objetivo, assim, para que elas se sintam fortalecidas. Pode uma criança um bebê de 4 meses fazer num centro de desenvolvimento, só para quem está em casa ter assim uma ideia precisa? Pois é, o bebê de 4 meses, ele ainda não adquiriu, por exemplo, a locomoção, né? Ele ainda vive uma relação absolutamente dual com essa mãe. Então, nesse momento dos 4 meses, ele vai poder adquirir a aquisição do chão junto com essa mãe, assim. Então, tudo que se refere ao desenvolvimento, porque o passo que ele vai ter dos 4 meses aos 6 é que ele possa começar a se rastejar e engatinhar. E quem vai dar isso é a mãe, assim. Então, a gente tem toda uma metodologia, materiais, para que essa mãe possa, e ela vai estar junto, né, com 4 meses, para poder fazer essa passagem do colo, do corpo dela, para estender do chão. Então, o chão não se torna só um chão, ele se torna a extensão dessa mãe, né? Então, muitos bebês gritam quando eles estão no chão, e a gente conhece muitos bebês, e quem está em casa sabe disso, assim, né? Mas ele detesta ficar no chão. É porque essa mãe ainda não se estendeu para esse chão. Esse chão ele tem que se tornar lúdico, assim. Então, essa aula, na verdade, é para o bebê, mas é para a mãe também. É claro, é para a mãe. E a gente vai acompanhando junto com os pais. É uma grande parceria esse trabalho, né? Os pais poderem entender o desenvolvimento da criança, a etapa, se ajustar melhor. Porque educar o filho é poder conhecer esse filho, assim, né? Poder conhecer o desenvolvimento, mas ele é único. Nós também vamos conhecendo junto com os pais essa criança única, né? Claro. E em que o Centro de Desenvolvimento Infantil difere de uma creche tradicional? O Playdim, ele vai focar no amadurecimento do desenvolvimento infantil. Então, ele vai se preocupar sempre no prazer em se relacionar, no prazer em criar e no prazer em pensar, assim.
E uma creche ou uma escola, ela vai estar focada num conteúdo programático, ela vai estar focada num conteúdo programático, ela vai estar focada na aprendizagem em si.